Olá, quinto ano, tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam todos bem, na segurança dos lares de vocês. Bom, fiquem atentos também que em breve vamos agendar um novo horário para nosso encontro virtual, né? Para a gente ir lidando cada vez mais com essas novas tecnologias e poder assim matar um pouquinho da saudade. Combinado? Hoje estou enviando para vocês atividades de História, Língua Portuguesa e Matemática. Na disciplina de História, nós vamos relembrar um pouquinho os conceitos que a gente já estudou de migrante e imigrante. Lembrando que uma pessoa que é migrante é porque ela está migrando, ela está se deslocando, ela está mudando, né? Ela está indo da origem dela para uma nova nação, um novo espaço, um novo estado, uma nova região, certo? Então, ela está migrando, né? E quando nós recebemos pessoas que estão migrando, nós dizemos que essas pessoas são imigrantes, né? Por exemplo, nós aqui em Dois Irmãos, nós recebemos aqui imigrantes alemães, né? Que migraram da sua terra natal, na Alemanha, e vieram buscar no Brasil um novo recomeço de suas vidas, certo? Além de migrante e imigrante, hoje em dia a gente tem um outro conceito que a gente precisa refletir e pensar, que são os refugiados, né? Os refugiados, eles também migram da sua terra de origem, da sua terra natal, para um outro lugar, para um outro espaço, mas num outro contexto, né? Com outros objetivos, por outros motivos. Então, nós vamos ler hoje um textinho que a prof está mandando na atividade, refletir, ver imagens e pensar um pouco sobre isso também, tá bom? Na disciplina de língua portuguesa, a gente vai continuar os nossos estudos, vamos fazer leituras, claro, né? Mas também a gente vai trabalhar um pouquinho sobre os conceitos de classificação das palavras quanto à sílaba tônica. A gente já viu que sílaba tônica é aquela sílaba pronunciada com mais força. Porém, existe uma nomenclatura, que a gente chama as palavras, por exemplo, as palavras que têm a sílaba tônica mais forte sendo a última sílaba. Quando a sílaba mais forte é a última sílaba da palavra, a gente chama essa palavra de oxítona, certo? Quando a sílaba mais forte, ou seja, a sílaba tônica, é a penúltima sílaba da palavra, nós dizemos que essa palavra é uma palavra paroxítona. E quando a antepenúltima sílaba é pronunciada com mais força, ou mesmo uma sílaba anterior à antepenúltima é a sílaba mais forte, né? Palavras que têm um número maior de sílabas, a gente chama essa palavra de proparoxítona. E depois vocês vão ver, a gente vai estudando aos pouquinhos, né? Hoje nós vamos fazer uma atividade, depois a gente vai fazendo outras atividades, a gente vai ver que existem regrinhas que a gente usa para acentuar essas palavras, né? Para colocar o acento na sílaba correta, na letra correta das palavras, combinado? E também, na disciplina de matemática, a gente vai fazer cálculos, né? Vamos fazer uma pequena atividade sobre ordens e classes e tem algumas histórias matemáticas para vocês copiarem no caderno, ler, refletir, pensar e resolver, combinado? Vamos lá, então, para as nossas atividades de hoje. Então, aqui, a prof está falando um pouquinho, né, nesse textinho, sobre a questão dos refugiados, né? Semana passada a gente viu a questão dos imigrantes e agora a gente vai ler um textinho sobre os refugiados. Vocês não precisam copiar isso aqui no caderno, só quero que vocês leiam, certo? E depois, sim, copiar no caderno a primeira atividade, que é procurar no dicionário o significado da palavra refugiado. Talvez vocês não encontrem no dicionário a palavra como ela está aqui, refugiado. Talvez encontrem a palavra refúgio. Então, vamos ler e vamos tentar transportar, né, para o texto e pensar num significado que a gente possa dar para essa palavra refugiado, certo? Bom, depois a número da primeira questão de procurar no dicionário, nós vamos copiar essa atividade também no caderno, que diz o seguinte: marque as alternativas que indicam possíveis causas para que as pessoas peçam proteção em outro país, né?
Então, por que uma pessoa busca se proteger num país diferente do seu, onde as pessoas falam uma língua diferente, onde as pessoas têm uma cultura diferente? Por que será que essas pessoas buscam se proteger em outro país, tão diferente da sua terra natal? Então, a gente vai ler e vai marcar aquelas que a gente considera um motivo, né, para que a pessoa busque proteção em outro país. E aqui, a prof colocou algumas imagens de pessoas que hoje são refugiadas no nosso país, né? Pessoas que vieram de outras nações e vieram buscar proteção aqui no Brasil. Então, aqui a gente tem algumas imagens, né? Temos sírios, muçulmanos, haitianos, né? E lembrando que no dia 20 de junho, no mês passado, a gente teve esse dia dedicado ao refugiado, às pessoas que buscaram refúgio, né? Então, essa imagem eu quero só que vocês observem e escrevam no caderno uma reflexão que vocês podem fazer sobre as pessoas que vêm buscar refúgio no nosso país. Ou seja, como que será que a gente deve tratar essas pessoas? Qual é o sentimento que essas pessoas têm em deixar as suas casas, deixar as suas vidas para trás e buscar refúgio em outro país? Então, escrevam 3 ou 4 linhas a respeito dos refugiados, observando as imagens, refletindo, e escrevam algo sobre essas imagens, né? Sobre a questão dos refugiados, certo? No caderno de estudos sociais, tá, gente? Bom, dia 20 de julho, né? A gente comemorou o Dia do Amigo. E aqui a prof colocou uma música que todos vocês conhecem, a gente já cantou na escola várias vezes, né? Que é a música Valeu Amigo, do MC Pequeno, né? Que é um rapper brasileiro. E é uma música com uma mensagem muito bonita que fala sobre a amizade. Vocês não precisam copiar essa música no caderno, mas quem puder, né, acessar no YouTube a música e cantar junto, né, para relembrar essa música, bem legal, tá? Então, leiam a letra da música e a gente vai refletir um pouco, né? Letra A. No dia 20 de julho, comemoramos o Dia do Amigo. Você tem um amigo especial, como diz a letra da música? Escolha um trecho da canção que representa essa amizade e explique o porquê da sua escolha. Então, eu vou escolher um pedaço, né, um trecho da música, vou copiar lá no caderno de português e vou explicar por que esse trecho da música é especial, por que esse trecho da música me faz lembrar de um amigo, de uma amiga, né, da relação de amizade que eu tenho com os meus amigos. Enfim, vocês vão escolher um trecho, copiar no caderno de português e fazer uma reflexão. Esse trecho da música lembra minha amizade com fulano, né? Porque a gente vivenciou tal situação. Não sei, cada um vai pensar, vai refletir e vai escrever conforme a sua relação de amizade com um amigo muito especial, tá bom? Depois, eu quero que vocês copiem esse trechinho da música, né? Que é aquele pedacinho que diz: eu ouvi palavras ditas com carinho, de que na vida ninguém é feliz sozinho. E aí, a gente vai copiar no caderno e vai explicar esse trecho, né? Por que na vida ninguém pode ser feliz sozinho, né? Falem sobre isso, escrevam sobre isso, tá bom? Um parágrafozinho bem curtinho falando sobre esse trechinho da música. E depois, essa próxima parte aqui, com a explicação das palavras oxítonas, palavras paroxítonas e palavras proparoxítonas, eu quero que vocês copiem no caderno. Destaquem, façam flechinhas como a prof fez, sublinhem, deem um destaque bem chamativo no caderno de vocês para essas questões aqui da sílaba tônica, tá? Então, rapidinho vamos ler. Classificação das palavras quanto à sílaba tônica. Então, o que a prof já disse, né? As palavras oxítonas são aquelas palavras que a sílaba tônica é a última sílaba, né? Então, por exemplo, aqui na palavra sabiá, a prof colocou separado, né? Sabiá. O A eu pronuncio com mais força, né? Então, o A aqui, tá sozinho na sílaba, é a minha sílaba tônica nessa palavra. Como ela é a última, então eu digo que sabiá é uma palavra oxítona.
A próxima palavra que a prof colocou como exemplo, abacaxi. Ó, abacaxi. O xi, perceberam que a prof pronunciou com mais força o xi? Então, o xi é a última sílaba, logo, abacaxi é uma palavra oxítona, tá? E depois, quais são as palavras paroxítonas? A prof colocou aqui exemplos, né? São aquelas palavras que a penúltima sílaba é mais forte. Gente, e a gente sempre vai fazer essa contagem de trás para frente, né? Então, por exemplo, aqui a palavra júri. Juri, né? Uri é a última e o ju é a penúltima. Eu não vou contar o ju como a primeira sílaba e o ri como a segunda sílaba. Eu estou contando a última, penúltima, tá? A gente sempre vai fazer essa contagem, essa observação. Última, penúltima, antepenúltima. Então, nesse caso aqui, ri é a última sílaba e ju é a penúltima sílaba. E quando a penúltima sílaba é pronunciada com mais força, eu digo que a palavra é paroxítona. Então, a palavra júri, por exemplo, é uma palavra paroxítona, tá? Ah, prof, mas não tem antepenúltima. Sim, só tem a última e a penúltima, tá? Então, palavras proparoxítonas, a gente já pode chegar à conclusão que precisam ser palavras com 3 ou mais sílabas, né? Para que tenha uma antepenúltima sílaba pronunciada com mais força. Então, proparoxítonas sempre vão ser aquelas palavras em que a antepenúltima ou mesmo uma sílaba anterior à antepenúltima sílaba seja pronunciada com mais força. Então, por exemplo, aqui a palavra abóbora, né? Eu separei aqui. Abóbora. Qual foi a sílaba pronunciada com mais força? O bó, né? Então, ó, última, penúltima, antepenúltima. Então, o bó é a sílaba mais forte, é a antepenúltima sílaba. Então, eu já sei que abóbora é uma palavra proparoxítona, tá? Bom, a próxima atividade, vocês vão pegar uma folha, né? Fazer uma tabela, vão deixar mais espaços entre as linhas e vão recortar várias palavras de revistas ou jornais. Depois que vocês recortaram várias palavras, recortem bastante, assim. Aí vocês vão colar as palavras nas colunas correspondentes. Então, das palavras que eu recortei, quais têm a última sílaba mais forte? Ah, então são as oxítonas, eu vou colar aqui. Quais têm a penúltima? São paroxítonas. Quais são as proparoxítonas? Eu vou colar aqui, tá? E depois eu vou escolher um tema livre, um assunto que eu goste, e vou escrever lá no meu caderno um parágrafo sobre esse assunto, mas eu vou incluir 3 palavras que eu recortei oxítonas, 3 palavras que eu recortei paroxítonas e 3 palavras que eu recortei proparoxítonas nesse meu assunto que eu vou falar, que eu vou escrever, tá? Eu quero falar sobre a natureza. Então, eu vou escrever um parágrafo lá do que eu penso da natureza ou algum assunto específico, mas eu vou precisar escrever 3 palavras de cada coluna nesse meu parágrafozinho, certo? E agora, as atividades de matemática, vocês vão fazer essa tabela no caderno, né? Vão observar o número e depois vão me dizer qual é a metade desse número, este aqui, qual é o triplo deste número, como eu escrevo ele por extenso, com letras, e quantas classes e ordens possui, tá? Como eu calculo a metade de um número, lembram? É a divisão por 2, né? Então, metade sempre é dividir por 2. Então, eu vou fazer 1812, metade dele é a divisão dele por 2. E vou colocar o resultado aqui. O triplo, né? 3 vezes mais. Então, 1812 vezes 3, eu vou colocar aqui, tá? E depois escrita por extenso, classes e ordens. E depois eu vou responder a pergunta, o que os números acima têm em comum? E depois organizar em ordem crescente usando o sinal maior que. E por fim, a gente tem lá histórias matemáticas que vocês vão ler, interpretar e resolver, certo? Gente, essas são nossas atividades de hoje. Um beijão para vocês. Até a próxima!